Queridos, no final de cada ano, nós temos aqui na igreja o mês da virada. Aí nós colocamos sempre aquelas letras aqui na frente. E durante todo o mês, os pregadores trazem mensagens, uma mensagem, não mensagem motivacional, mas uma mensagem de fortalecimento para o ano que vem, o ano subsequente. Então, no final deste ano, do ano passado, melhor dizendo, eu estava pensando, é muito pouco. Nós, durante um mês, nós pedirmos ao Senhor para o ano subsequente. E estava pensando e orando, pedindo ao Senhor Deus uma direção. Aí veio aquele insight, veio na minha mente, por que não 6 dias de clamor, por 6 meses de bênção, de conquistas? Por que não? Então, a partir de janeiro, isso já veio trabalhando na minha mente. E aí, conversando com o ministério com propósito de adoração, coloquei a ideia para eles e eles aceitaram a ideia. Disse, olha, vamos no mês de julho, início do mês de julho, nós vamos começar este trabalho. Então, nós teremos 6 dias de clamor, temos 5 pastores ali, porque no último dia nós teremos louvor. Será um culto cantado. No último dia, que será na sexta-feira. Nós estamos começando hoje e vamos encerrar na sexta-feira. Encerraremos na sexta-feira. O que acontece? Todos nós traçamos objetivos na nossa vida. E esses objetivos que nós traçamos, essas metas que nós traçamos, nós fazemos sempre alguma coisa para poder alcançar esses objetivos. Se você quer comprar uma casa, quer trocar de carro no final do ano, antigamente você tinha hora extra, hoje em dia mudou um pouco a nomenclatura e você tem aí banco de horas. Mas algum tempo atrás, de repente em algumas empresas ainda funciona hora extra. E muitos de nós trabalhamos, fazemos hora extra, para que no final do ano nós possamos comprar ou adquirir aquilo que nós queremos. Às vezes também nós fazemos plano de emagrecimento, queremos emagrecer. E aí eu tenho uma meta, eu quero perder tantos quilos até o final do ano. Eu tenho uma prima que em 4 meses, em 5 meses, ela perdeu 40 quilos. Não me pergunte o quilo, quantos quilos minha prima tinha, mas perdeu 40 quilos. Porque ela colocou na cabeça, eu vou perder 40 quilos. E começou a trabalhar lá em cima daquilo ali. E se nós queremos viver 6 meses de bênção, de conquista, de vitórias, então nós temos que fazer também alguma coisa. Precisamos fazer algo. Não podemos ficar com os braços cruzados. Então, pensando nisto, é que eu trouxe essa ideia para o propósito de adoração, para que nós tivéssemos esta semana, que se inicia hoje, 6 dias de clamor. E vem aí também, vamos conversar com o Ministério de Discipulado sobre uma semana teológica. Aqueles irmãos que gostam de estudar a Bíblia, ter um conhecimento maior da Bíblia, teremos uma semana teológica. Eu sei que quando se fala a respeito de Bíblia, isso não apetece muitas pessoas, mas teremos aqui uma semana teológica. Fecharei com os irmãos responsáveis pelo propósito de discipulado, para que tenhamos ainda este ano 6 dias uma semana teológica. Bom, nós vamos tratar nesta noite a respeito de clamor da conquista. E para tanto eu quero convidar os irmãos que abram, vai aparecer no slide ali, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, é o primeiro, clamor da conquista. Aí vem o primeiro slide que fala a respeito do versículo que nós estaremos lendo, que diz assim, eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos queiram repetir. Ok? Vou ler o versículo todo e depois os irmãos queiram repeti-lo por gentileza. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a este monte, continuando, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Agora, irmão, vai retornar o versículo para que vocês possam ler em alto e bom som. Vamos lá? Isso. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por estes 6 primeiros meses que passamos, e queremos te suplicar em o nome, por amor de Cristo Jesus, por estes 6 meses que nós estamos ou estaremos passando, ó Senhor. Estamos nesta semana, ó Senhor, clamando a Ti, pedindo a Ti, ó Senhor Deus, que nos ajude a alcançarmos os nossos objetivos até o final do ano, Senhor Deus. Nós te agradecemos e entregamos todas as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, ó Senhor, diante do teu altar. Tenha misericórdia do teu povo, ó Senhor Deus, e que tu venha direcionar a cada um de nós nesta trajetória até o final de 2021. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. No 4º slide, vem falando isso, como obter conquistas. Como obter conquistas. E essas conquistas, nós vamos precisar ver alguns instrumentos. Eu listei pelo menos aqui 7 instrumentos, ou 7 questões, ou 7 motivos, 7 áreas, para que nós cheguemos ao final deste ano. Chegamos em dezembro, melhor dizendo, com a nossa vitória, com a nossa conquista, aquilo que nós planejamos. E os outros pastores que por aqui passarão, eles também apresentarão alguns motivos, algumas questões também, apresentarão alguns instrumentos. E o primeiro instrumento que nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito, vem ali, que é a oração, pela oração, ok? Temos ali a oração, pela oração, e sabemos que a oração, ela é por demais importante na vida do cristão, é por demais importante. Eu cheguei a colocar ali alguns versículos, e nós estaremos lendo esses versículos para poder fazermos uma comparação naquilo que nós estamos falando. Em Gênesis capítulo 32, versículo 26 até o versículo de número 28, nos fala a respeito de Jacó. A Bíblia nos fala isso. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. No versículo de número 27, ainda nos diz também, versículo número 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Respondeu ele. E o versículo de número 28 nos diz assim: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui nos mostra a luta de Jacó, a persistência de Jacó. Jacó queria alguma coisa, queria algo, e ele persistiu em ficar ali e lutar com aquele anjo, até ele conseguir o que ele queria. Ele saiu um pouco machucado daquela situação, porque de tanto ele lutar com aquele anjo. Ainda também nos fala, lá em Lucas capítulo de número 18, versículo 6 e versículo 7, nos fala também a respeito daquela mulher que estava procurando o juiz, queria que a causa dela fosse resolvida, e o texto nos fala que ela insistiu tanto, insistiu muito, até que o juiz conseguiu atender aquela mulher. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto ou iníquo em algumas traduções. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e continuará fazendo-os esperar?
que clama a Ele dia e noite. Clamar a Ele dia e noite é insistir, a mesma coisa que Jacó fez, que ele não abriu mão. Aqui também nessa passagem bíblica nos diz que aquela mulher clamava dia e noite, estava ali na porta daquele juiz, querendo que a sua causa fosse resolvida. Então, uma das primeiras situações, uma das primeiras questões que nós precisamos colocar em nossas vidas, se queremos obter resultados grandiosos até o final do ano, é insistir em oração. Não vivermos apenas eu vou ao culto e vou passar um momento lá dentro e vou retornar para a minha casa e pronto, já fiz a minha parte, já estou reabastecido, passarei a semana inteira sem nenhuma dificuldade. Não, muito pelo contrário. Precisamos insistir, estarmos orando constantemente. Jacó sabia o que ele queria, aquela mulher também sabia o que ela queria. E por isso ela insistiu na oração. E este é um fator que nós precisamos insistir, precisamos trabalhar. É o fator oração. A oração está passando quase que desapercebida pelo meio, pela vida dos cristãos. Está quase que passando por desapercebido. Muitos cristãos oram, já falei em algumas ocasiões aqui, algumas situações, que alguns cristãos oram no horário do almoço ou no horário das refeições, almoço e janta, e alguns oram no período em que vai dormir. Mas aquele instante de você tirar para você orar, conforme foi dito aqui no início, na oração de Daniel, de estar insistindo, de estar pedindo a Deus. E muitas pessoas só querem buscar a Deus no momento aflitivo, no momento de grande dificuldade, no momento de uma enfermidade, no momento de uma dificuldade no relacionamento conjugal, no momento de um problema de ordem financeira, no momento de ordem espiritual, que muitas pessoas querem buscar ao Senhor, querem clamar ao Senhor, querem pedir que alguns irmãos estejam orando. Mas independentemente da situação, a nossa vida deve ser uma constante oração. O cristão tem que ter uma vida de oração, diariamente está orando, mas não é diariamente, uma vez por dia. É na medida do possível, quando tua mente estiver assim, vagueando, quando tua mente começar a pensar em alguma outra coisa, você trazer a sua mente para o Senhor e começar a orar. Senhor, me dê força, Senhor, me ajude. Principalmente quando nós já temos alvos estabelecidos, precisamos pedir ao Senhor, temos que clamar ao Senhor. Porque sem oração, praticamente nós não conseguiremos nada. Jacó não conseguiria nada. E o que Jacó conseguiu? De hoje em diante, o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Eu creio que ele não estava esperando por aquilo. Ele queria algo, estava esperando por algo totalmente diferente. Mas o Senhor trocou o nome dele, de Jacó para Israel. De tanto que ele orou, de tanto que ele, entre aspas, ele incomodou a Deus com oração, de tanto que aquela mulher ficou insistindo com aquele juiz, ela conseguiu o que ela queria. E o texto nos fala, o texto é bem claro, porque aquela mulher clamava dia e noite. O Senhor fala, aquele que me buscar, aquele que me clamar a mim, dia e noite, eu atenderei às suas necessidades. Então a nossa vida, a tua vida, a minha vida, tem que ser de constante oração, irmãos. Não podemos esperar os momentos difíceis para orarmos. Nós temos que buscar o Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos. Já ouviram aquela expressão? Já fiz de tudo, agora só me resta orar. Só me resta orar. Muitas pessoas utilizam essa expressão, como se a oração ficasse em último lugar. Não em primeiro lugar. Dando prosseguimento, nos diz ainda assim em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15. É um texto que os irmãos conhecem bem, esse texto, quando nos diz: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Mas neste lugar aonde? Somente aqui dentro? Não, lá na tua casa também, lá na tua empresa também, dentro da condução, naquele meio de transporte também. Em todo lugar que você puder estar orando, o Senhor Deus estará ouvindo a tua oração. Então, quando o escritor ali no livro de Crônicas, ele fala: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar.
as orações feitas neste lugar. E eu quero bater nesta tecla, não somente aqui, precisamos entrar aqui em espírito de oração. Daqui a mais uns tempos nós teremos um momento de intercessão aqui na igreja. Nós vamos incluir no momento de culto, no período do culto, um momento de intercessão também. Então o que eu tenho que fazer? A oração é muito e por demais importante. Se eu busco ao Senhor, eu tenho que buscar ainda mais em oração. Ainda mais em oração. Um outro instrumento que nós precisamos também observar, aliás, quando nos fala ali que ninguém existe, nesse próximo slide nos fala, ninguém existe, que é um texto que está em Hebreus capítulo 5, versículo número 7. Ninguém resiste você enquanto você estiver de joelho. Ninguém resiste você enquanto você estiver de joelho. Quanto mais você se ajoelhar, quanto mais você orar, ninguém vai resistir você. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo de número 7, nós vamos confirmar este texto que nos diz o seguinte: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às... Não, está repetindo. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 7. Hebreus capítulo 5, versículo de número 7, que nos diz isto: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Sua reverente submissão durante os seus dias de vida na terra. Jesus não foi um homem qualquer, não foi qualquer pessoa, ofereceu orações e súplicas. Imagine Jesus oferecendo orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então o que nós vemos dentro desta ideia aqui da oração, irmãos, o quanto ela é importante para as nossas vidas, o quanto ela é importante para a sua vida. Não deixe só um instante de orar pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não deixe de orar, não deixe de pedir a Deus por ele. Já falei sobre isso aqui na igreja. Ele pode estar dormindo, você estando ao lado do seu esposo, você ore pelo seu esposo. Sente na cama, ore pelo seu esposo, ou fique em pé, ore pelo seu esposo, ou ajoelhe na cama, ore pelo seu esposo. E se a esposa que não é evangélica, você senta na cama e ora pela sua esposa, fique em pé e ore pela sua esposa, ou ajoelhe aqui naquela cama e ore pela sua esposa. Se o seu filho não é evangélico, se os seus pais não são evangélicos, faça isto. Faça isso, porque ninguém resiste você enquanto você estiver de joelho. As forças do mal não conseguem resistir à nossa oração. Quanto mais você ora, mais você consegue, colocar distante o inimigo das nossas almas. Quanto mais nós oramos, porque ele vê que em nós nós estamos buscando o Senhor cada vez mais através da oração. Então, um dos instrumentos para que possamos alcançar esses 6 meses, passar por esses 6 meses de uma forma mais tranquila e alcançarmos o nosso objetivo, é através da oração. Ainda nos fala que faça um pacto. Aliás, antes disso, justamente, John Bunyan diz o seguinte: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que tenha orado. É um pouco difícil de entender? Vamos ler novamente. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Então, para John Bunyan, a oração estava acima de tudo. Estava acima de tudo. E não era esse escritor aqui, não foi um homem qualquer, foi um grande homem de Deus. E todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, sempre buscou o Senhor em oração. Dando continuidade, nos diz ainda o seguinte: faça um pacto de oração. Coloca esta situação diante de Deus. Que situação? A tua situação. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei qual a situação que você está experimentando. Mas faça um pacto de oração com o Senhor diante, um pacto diante de Deus.
pela situação em que você está experimentando, pela situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o teu problema, a sua situação. O seu problema não, o problema que se instalou na sua vida. Eu não sei qual é, mas você sabe perfeitamente o que lhe aflige, o que lhe atormenta, o que lhe entristece. Faça um pacto de oração. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo de 10 a 14, nos diz, Jeremias, capítulo 10, versículo de 10 a 14, 29, de 10 a 14, nos diz assim, nos diz desta forma: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, trazê-los de volta para este lugar. O versículo de número 11, porque sou eu que tenho, ou melhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Versículo de número 11 ainda nos diz o seguinte, versículo número 12 nos diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ainda, versículo 13 nos fala também: vocês procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. E fechando, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação novamente. E o povo de Deus, aqui, essa profecia se cumpriu. E o povo de Deus saiu de todos os lugares, puderam retornar para ser uma nação, ter um hino, ter um idioma próprio, que era o deles. E nós agradecemos muito ao Senhor Deus e sabemos que os olhos de Deus estão também e por demais sobre o Brasil, porque havia um brasileiro naquele dia, ali em 14 de maio. Havia um brasileiro ali. Então o Senhor, Ele fez uma promessa, e a promessa do Senhor nunca falhará. A promessa do Senhor sempre se fará constante ou presente em nossas vidas. Eu preciso fazer o quê? A minha parte, nós temos que fazer a nossa parte. Faça um pacto de oração, coloca esta situação diante de Deus. Qual a situação que você está vivendo? Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu sei a situação que eu estou vivendo. Eu sei a situação que eu estou vivendo. Mas a sua situação eu não sei. A situação que você está experimentando. Eu não sei quais são os seus alvos, os seus objetivos até o final do ano. Eu não sei o que você está experimentando dentro da sua casa. Eu não sei o que está fervilhando, borbulhando na sua mente neste momento ou nestes dias. Eu não sei o que está acontecendo. Mas faça um pacto de oração com o Senhor. Faça um pacto. E peça: Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou fazendo um pacto contigo, porque eu estou apresentando a ti a minha dificuldade, ou as dificuldades que se instalaram na minha vida. Aí nós vamos avançando um pouco mais. O segundo instrumento. O primeiro foi a oração. O segundo, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O que eu preciso fazer para que eu alcance um final de 2021 dentro daquilo que eu planejei? Pela palavra de Deus. E aí nós temos também alguns versículos. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, nos diz assim, nos diz desta forma: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quando nós lemos ali feliz aquele, essa palavra feliz lá no original é macário, é mais do que feliz, mais do que feliz. Feliz aquele que ouve, feliz aquele que lê a palavra desta profecia. E aquela expressão também ali, que lê as palavras desta profecia, mas não é somente ler para si, eu pegar a Bíblia e ler para mim. Eu preciso também pegar a Bíblia e ler para outras pessoas, alcançar outras pessoas.
Esta era a visão de João, esta era a intenção do Senhor Jesus quando revelou a João para que ele escrevesse o Apocalipse. Não para que ele pudesse estar em um quarto ou lá naquela ilha de Patmos, lendo sozinho a palavra de Deus, mas que ele pudesse também estar lendo para aquelas pessoas que estivessem aprisionadas com ele ali. E é justamente isso que o Senhor Deus ele quer, e é justamente isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos agir desta forma. No Salmo Salmo de número 1, versículo 3, nos diz assim também: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Tudo quanto ele faz prosperará. Nós sabemos que em determinada época do ano, na parte da Europa, ou grande parte da Europa, há uma quantidade enorme de neve. E a raiz profunda, ela não consegue resistir por falta de nutrientes. Então essas raízes, elas soltam umas enzimas, e essas enzimas fazem com que essas enzimas subam pelo caule e as suas folhas caiam. E nisso que a folha cai, as folhas caem naquela neve e conseguem descer por aquela neve e torna-se um estrume, torna-se um adubo, melhor dizendo, para aquela árvore. E aquela árvore cada vez se fortalece mais, e quando acaba aquela neve, aquela árvore, ela surge com uma força muito grande. É isso que o escritor está dizendo ali no Salmo 1, versículo 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prosperará. Tudo o que ela faz prosperará. Avançando um pouco mais, ainda nos diz desta forma: então Jesus, em João capítulo 5, versículo número 8, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Tudo pela palavra. Jesus falou para aquele homem assim, olha, e aquele homem que o texto está falando aqui, é aquele homem que estava deitado há 38 anos, ali aguardando que alguém pudesse ajudá-lo a sair para entrar no tanque de Betesda. Ele estava há 38 anos ali. E o Senhor Jesus chegou para aquele homem e fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem foi e falou assim: olha, quando eu quero entrar nesta água, não tem ninguém que me ajude. Outras pessoas entram primeiro no meu lugar, na minha frente, e eles são alcançados pelas bênçãos, e eu não sou alcançado pela bênção. E o Senhor Jesus então virou para aquele homem e disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. A palavra do Senhor. E esta palavra tem que estar constantemente em nossas vidas. Essa palavra tem que estar diariamente em nossas vidas. Existem pessoas que têm a Bíblia há 5, há 6, há 8 anos e a Bíblia está praticamente intacta. A Bíblia está novinha. Amém? Até por causa do capricho. Mas e o uso? E usar esta Bíblia? Eu preciso sentar, tirar um tempo, aquele pacto que nós falamos sobre oração, eu preciso tirar um tempo também para ler a palavra do Senhor. Mas para ler a palavra do Senhor, não a nível de fazer uma devocional. Nada contra a devocional, temos que fazer a nossa devocional todos os dias, mas não é apenas pegar ali, bem, já fiz a minha devocional. Agora, o que eu consegui extrair daquela devocional? O que eu consegui extrair daquele texto que eu li? Porque quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo dizer a mim. O que eu posso aprender, o que eu posso fazer mediante esta palavra? O que o Espírito Santo de Deus está querendo falar a mim? Houve um tempo atrás em que as pessoas, antes de lerem a palavra do Senhor, as pessoas primeiro oravam. Primeiro paravam e oravam ao Senhor. Pediam direção ao Senhor. Senhor, me ajude a entender a tua palavra. Revele ao meu coração o que tu queres por intermédio da tua palavra. E aí aquelas pessoas abriam suas Bíblias e começavam a ler. Hoje em dia eu busco um texto que me interesse. Eu busco um texto que me chama mais atenção. Hoje em dia muitas pessoas buscam um texto que lhe dá prazer. Hoje em dia muitas pessoas buscam um texto para poder comprovar a sua tese, a sua maneira de pensar.
Mas não pegam a Bíblia, muitos não pegam a Bíblia para ver o que Deus quer falar a cada um de nós. Então, dentro desse segundo instrumento aqui, a palavra do Senhor é por demais importante. Se eu quero chegar até o final do ano, alcançando aquilo que eu já projetei para a minha vida, eu preciso orar, eu preciso também pegar e fazer uso da palavra. Não abrir a palavra apenas aqui dentro da igreja. Não abrir a palavra, deixar a Bíblia aberta lá na cabeceira da cama. É porque o Senhor está falando a cada um de nós, irmãos. Quando eu deixo a minha Bíblia fechada, o Senhor não está falando a mim. Mas quando eu abro a palavra e começo a ler a Bíblia, não estou falando para você ler 10 capítulos por dia, mas se você ler pelo menos 3 versículos e começar a buscar do Senhor, Senhor, me dê entendimento a respeito do que eu acabei de ler. Ele vai falar ao teu coração. E você vai se adequar à palavra do Senhor. Não, a palavra do Senhor não vai se adequar à sua vida. Você vai se adequar à palavra do Senhor. Mas eu preciso ler a palavra. É prático, é bom, é fácil nós termos o nosso celular e baixar algumas versões, algumas Bíblias no nosso celular. É muito bom, mas desde que eu leia, desde que eu abro no aplicativo e leia o que está escrito ali, referente à palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa, eu tenho que ler, eu preciso ler. Não existe essa situação de um crente não saber onde está o livro de Êxodo. Um cristão não saber onde está o livro de Levítico. Estou falando do Antigo Testamento, estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Já houve pessoas não desta igreja a me perguntar, é no Novo ou no Antigo Testamento? Levítico. É no Novo ou no Antigo? Já me perguntaram. E crente não é crente de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos de igreja. Cristãos antigos, por quê? Dá a entender que não buscam, que não abrem a palavra, não examinam a palavra do Senhor. Então nós precisamos, se eu quero chegar até o final do ano, chegar de uma forma salutar, alcançar os meus objetivos, eu tenho que ler a palavra do Senhor. Isso é condicional. Todos nós queremos alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos, mas nós temos que fazer a nossa parte também, porque o Senhor Deus já fez a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Dando sequência, nós vemos aqui ainda, dentro dessa terceira situação, pela obediência da fé. Obediência da fé. Nós temos falado muito nesses últimos dias sobre obediência, pela obediência da fé. E quando vemos ali em Salmos 5, versículo de número 12, a palavra nos diz desta forma, 5:12, a palavra nos diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. O teu favor o protege como um escudo. Quando eu busco a presença do Senhor pela fé, Ele nos protege, irmãos. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. Conta-se, aliás, após esse próximo versículo que se encontra lá no livro de Ageu, eu vou contar uma experiência para os irmãos que aconteceu em São Paulo. Ageu capítulo 2, versículo de número 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e as oliveiras não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante abençoarei vocês. Vai abençoar quem? O obediente na fé. De repente a situação que você tanto esperou até esse 6º mês, até o início desse 7º mês, de repente não aconteceu. Mas pela fé nós conseguiremos, você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu preciso ter fé, nós precisamos ter fé. Aconteceu ali em São Paulo, alguns anos atrás, um equilibrista que colocou um arame de ferro, um arame de aço, melhor dizendo, um cabo de aço, em uma extremidade, até um prédio mais alto lá em São Paulo. Ele colocou aquele cabo de aço. E os irmãos já ouviram essa ilustração, e por certo imagino que seja algo fictício, mas isso foi real. Isso foi real. E ele atravessou
aquele cabo de aço de um lado e para o outro. Foi para um lado, e vocês acreditam que creem que eu conseguirei chegar no outro lado? Mesmo ventando, as pessoas acreditando, tinha uma turma, sempre tem alguém, né, torcendo embaixo, o pessoal ficava, cara, eu creio, eu acredito, e a pessoa foi e conseguiu atravessar para o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, ele pegou um carrinho de mão, conseguiu pegar um carrinho de mão, porque o cabo estava preso em um viaduto, ele pegou um carrinho de mão, colocou o carrinho de mão e foi. Se vocês acreditam que eu vou chegar até o outro lado com esse carrinho de mão, as pessoas, acredito, sim, acredito, você pode. Ele foi com o carrinho de mão até o outro lado, dirigindo, guiando aquele carrinho até o outro lado, chegou no alto daquele prédio, ele voltou com o carrinho até o início, onde estava naquele viaduto, e aí perguntou, vocês acreditam que eu possa passar agora carregando uma pessoa até o alto daquele prédio? Todo mundo, acredito, nós cremos, você já foi sozinho, você já foi com o carrinho de mão, segurando uma pessoa, você consegue chegar lá, acredito, nós cremos. E o pessoal, a mídia embaixo, filmando. E aí ele fez a seguinte pergunta, quem vem no meu colo? Quem é capaz de vir no meu colo para atravessar, sair deste viaduto até o alto deste prédio? Não foi ninguém. Não foi ninguém. E você deve estar pensando também, eu também não iria. Deve estar pensando, eu também não iria. Eu também não iria. Porque você não quer arriscar a sua vida. Por mais que aquele homem, ele atravessou a primeira vez, atravessou a segunda vez, ele poderia atravessar a terceira vez com alguém no colo, mas ninguém quis ir no colo daquele homem. Assim às vezes é a nossa fé. O Senhor Deus nos coloca, ou quer provar a nossa fé, coloca grandes desafios diante de nós. A nossa vida não é fácil. A nossa vida não é fácil, irmãos. A partir do momento que você nasce, que nós nascemos, até envelhecermos, a nossa vida não é nada fácil. E vocês sabem perfeitamente que a nossa vida, que a sua vida não foi fácil, que a sua vida não é fácil. Quantos percalços nós encontramos em nossas vidas, quantos obstáculos nós encontramos em nossas vidas, quantos momentos tenebrosos, momentos terríveis nós já passamos pela nossa vida, ou em nossa vida. Mas quantos também pela fé conseguiram vencer? Quantos pela fé conseguiram vencer? Conseguiram chegar do outro lado? Quantos pela fé? Então eu preciso, pela fé, pela obediência da fé, pela obediência na fé, crer no Senhor Deus. Eu creio em Deus, mas quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Bem, se um dos irmãos morreu, foi assassinado, como que ele conseguiu casar com uma mulher se só existia uma família? Como que ele conseguiu casar lá em outra cidade? E começa a questionar a Deus sobre algumas coisas. Algo que não é para o teu elevo espiritual, para o teu crescimento, para o nosso crescimento. Começamos a conjecturar uma série de coisas, começamos a juntar, pegar algumas coisas aqui na Bíblia e ficar em dúvida em relação ao que Deus pode fazer, quem é Deus em nossas vidas, o que Deus pode fazer por cada um de nós. E buscamos ajuda em vários livros, queremos buscar ajuda em tudo quanto é lugar, mas não buscamos ajuda em Deus, não firmamos a nossa fé em Deus. Eu tenho que firmar a minha fé em Deus, por pior que seja a situação, por pior que seja o momento que eu esteja atravessando, eu tenho que crer que meu Deus me dará a solução para o meu problema, irmãos. Eu tenho que crer nisto, porque se eu não crer, é vão a minha fé. Eu tenho que crer, eu preciso crer. Eu não sei o que você está passando, o que você está experimentando, eu não sei o que está passando pela sua cabeça, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que você precisa crer, você precisa, pela obediência, ter fé no Senhor, fé em Deus. Ele pode todas as coisas, e eu conseguirei, eu alcançarei, pelos olhos da fé, eu vou conseguir aquilo que eu já planejei até o final do ano, pela vontade de Deus, porque tudo,
acontece com a ação permissiva de Deus. Eu não estou falando para vocês aqui que o sonho de cada um de vocês será realizado até o final do ano. Eu não estou falando isso, mas estou dizendo que pelos olhos da fé, crendo em Deus, Ele pode permitir que você alcance aquilo que você já planejou, aquilo que nós já planejamos. Mas eu tenho que crer. Eu preciso crer. Ah, pastor, está difícil. Sabe, eu estou quase desistindo. Eu já orei tanto, eu já pedi tanto a Deus, mas não flui, pastor, não acontece, não acontece. Nós temos exemplos aqui dentro, irmãos, temos exemplos aqui dentro de pessoas que oraram anos e mais anos, e Deus ouviu a oração de seus servos, e estes servos alcançaram o que eles pretendiam, Dando continuidade, nós vemos que ali em Ageu, já lemos Ageu 2:19, a partir de hoje, isso, quarta situação, honrando ao Senhor. Como que eu posso honrar ao Senhor? De que forma eu posso honrar ao Senhor? De que jeito eu posso honrar o Senhor? Deuteronômio capítulo 28, versículo 12 e 13, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12 e 13, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Vocês, preste atenção nessa parte final ali, vocês emprestarão, não, pode voltar, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma nação, e de nenhuma tomarão emprestado. Quando nós olhamos para a nação de Israel, para o povo de Israel, Israel é menor que o estado de Sergipe. Aí eu falo para vocês, a quantidade maior de prêmio Nobel da Paz está lá em Israel. Foi conquistado por eles, pelo povo judeu. Por quê? Porque é um povo que é temente ao Senhor, porque é um povo que honra ao Senhor. Embora vocês possam estar até se indagando neste momento, eles não creem no Messias, mas é o povo escolhido de Deus. É o povo escolhido de Deus, é a nação escolhida de Deus. Não foi à toa que o anjo falou, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste. É o povo escolhido de Deus, irmãos. Então o versículo nos diz, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestada. Quando eu leio esse versículo, quando eu olho para este versículo, é honrar ao Senhor. Quando eu honro ao Senhor, o Senhor coloca diante de mim, Ele não coloca riquezas, carro do ano, uma casa na praia, Ele não coloca, não é isso que eu estou falando. Mas quando eu honro ao Senhor, Ele me dá aquilo que eu preciso, que a minha família possa desfrutar também. Ele nos dá coisas que você jamais poderia imaginar que teria nesses dias. Se nós começarmos a imaginar e olhar, você fazer uma introspecção e começar a ver, a sentir, bem, o que eu sou hoje, o que eu consegui até o dia de hoje, olhando o que eu era antigamente, o que eu tenho hoje, quem diria que eu ia conseguir isto? Eu jamais poderia imaginar, principalmente morando na cidade que nós moramos, irmãos. Principalmente morando aqui. Algumas pessoas, sabe, elas criam um estigma, falam assim, eu moro neste lugar e não vou conseguir nada na vida. Mas sabe que você sendo parte da família de Deus, você consegue muitas coisas, porque você tem um Deus que toma e que cuida de você diariamente. Ele toma conta e cuida de cada um de nós diariamente, não importa onde você tenha nascido, a família que você cresceu, que você foi criada, não importa. Mas se você é um servo do Senhor, se você é uma serva do Senhor, o Senhor tomará conta de você. Em Levítico,
capítulo 2 nos fala a respeito de uma situação que é muito impressionante. Levítico capítulo 2, eu não coloquei o versículo, só coloquei o capítulo. Versículo 12, versículo 13 também. Coloca o versículo 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Irmãos, creio que grande parte dos irmãos aqui acompanharam por esses dias, mês passado, o que estava acontecendo em Israel. O povo islâmico, eles mandavam mísseis para cair, para estourar Israel. Mas Israel já tem algo preparado para detonar esses mísseis no ar, irmãos. E um país tão pequeno. Mas só que Deus deu uma sabedoria àquele povo, Deus protege aquele povo de tal maneira. Se vocês olharem no mapa mundi, Israel está no centro da terra. E todas as pessoas, todas as nações têm olho em Israel, querem dominar Israel, mas não conseguem porque é a menina dos olhos de Deus. E você, eu, todos nós somos menina dos olhos de Deus. Ele tem um olhar todo especial para cada um de nós, irmãos. E o versículo, relendo, o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda, ok? Cabeça e não cauda, se obedecerem ao mandamento do Senhor, seu Deus, que hoje lhes deu os seguintes, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Sempre por cima e nunca por baixo. Mas eu preciso seguir ao Senhor, preciso seguir a orientação do Senhor. Eu preciso estar constantemente honrando ao Senhor. Eu tenho que honrar ao Senhor. Pastor, eu hoje estou todo endividado. Você está todo endividado de repente porque você colocou o chapéu no local que você não teria condições de alcançar. O Senhor Deus não tem culpa disto. Mas a partir do momento que eu busco a orientação de Deus, que Deus nos orienta até a nível financeiro dentro da sua palavra, Ele nos orienta até a nível financeiro dentro da sua palavra. A partir do momento em que me deixe levar pela palavra do Senhor a nível financeiro, nós estaremos numa situação muito boa, uma situação excelente. Em Levítico capítulo 2, nos fala sobre o efá de farinha. Era uma lei que existia, em que as pessoas que tinham posses, elas iam e ofereciam boi para sacrifício. Aquelas pessoas que não tinham uma condição tão excelente e magnífica, levavam lá para o sacerdote para oferecer ao Senhor Deus, levavam um novilho. Aquelas pessoas que não tinham condições de levar um novilho para o Senhor, aquelas pessoas levavam uma pomba para sacrificar. Mas pessoas que não tinham praticamente nada, levavam um efá de farinha, uma coisa mínima para oferecer ao Senhor. Honrar ao Senhor não é com um dízimo tão alto, não é com um dízimo mais alto da igreja. Honrar ao Senhor é quando sai do seu coração, do fundo do seu coração. Isso é honrar ao Senhor. Honre o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, mas que sai do fundo do seu coração, do nosso coração. Não adianta eu querer, mostrar para as pessoas. Houve um período, do tempo de alguns aqui, houve um tempo em que era colocado um quadro, e dentro deste quadro, ou melhor, na frente desse quadro, tinha o nome das pessoas. Eu não sei quantos alcançaram esse tempo. Quantos são antigos aqui? Um já levantou a mão, dois já levantaram. Esses antigos, eles lembram, eu também lembro. E tinha o nome dos irmãos da igreja, o mês e com quanto eles contribuíam. E existiam pessoas que chegavam ali e começavam a olhar, mas olhar não quanto, se o nome dele foi colocado ali, ou se o valor correto foi colocado ali, mas para olhar quantos irmãos dizimavam igual a ele. Para ver se tinha alguém que dizimava com um valor mais alto que o dele. E infelizmente alguns líderes davam no local uma posição de destaque para aqueles que tinham dízimo mais alto na igreja.
dava uma posição de destaque para aqueles que tinham o dízimo mais alto na igreja. Mas o Senhor Deus, Ele não vê a tua carteira, o Senhor Deus não vê o teu bolso, o Senhor Deus vê o nosso coração. Então eu tenho que honrar o Senhor de todo o coração. Rasgai os vossos corações, não simplesmente as vossas vestes, assim diz o escritor. Eu tenho que rasgar o meu coração, eu tenho que honrar o meu Deus. Como que eu vou honrar o meu Deus? De que forma eu vou honrar o meu Deus? É isso que acontecia. Essa lei foi estabelecida lá no Antigo Testamento, lá dentro das leis de Moisés, foi estabelecida essas leis, de colocar ali, sabe, boi, colocar o que tivesse de melhor, mas se você não tivesse o que era de melhor, poderia oferecer ao Senhor o que você tivesse. Eu creio, irmãos, e alguns vão de concordar comigo, que muitas pessoas não trazem oferta e não colocam aqui, porque às vezes estão com moeda no bolso. E aí fala assim, se eu colocar dentro do gasofilácio, vai fazer um barulho no fundo do gasofilácio. Então eu não vou ofertar. Então eu não vou ofertar. Infelizmente, isso passa pela mente de muitas pessoas. Infelizmente. Deus não está interessado em quanto você dizima, em quanto você oferta. Ele está interessado no nosso coração. Em cada coração. Então, se eu quero chegar até o final do ano, chegar no final do ano de uma forma satisfatória, de uma forma alegre, de uma forma, sabe, que eu pedi ao Senhor, é fácil eu ofertar, eu dizimar ao Senhor, se eu ganhar de repente R$300 a mais. Se eu ganhar R$300 a mais, se eu conseguir R$300 a mais na venda de qualquer coisa, eu vou dizimar R$30. O que é R$30? R$30 eu vou dizimar. Mas eu quero ver alguém dizimar, ter o ardor no coração e dizimar um valor que ultrapasse 5 a 6 vezes o teu salário mensal. Consegui, ganhei uma herança, e desta herança eu vou extrair, vou tirar o meu dízimo. E quanto um irmão conversando com outro, e quanto você conseguiu de herança? Eu consegui aí 400 mil. Você vai dar 40 mil de dízimo? 40 mil de dízimo? Se fosse você, pensava direitinho. Se fosse você, pensava... Porque tem sempre alguém que chega perto de você para falar isso. Mas Deus não está interessado no valor. Está interessado sim no nosso coração. No nosso coração. Honrar ao Senhor. Com pequenas coisas. Com grandes coisas. Mas eu preciso honrar ao Senhor. Uma das atribuições para que nós cheguemos ao final do ano. Continuando, já partindo praticamente para o final. Uma outra questão que nós precisamos passar e fazer também é pela generosidade. O que nos fala ali em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10. 19 e 10. Levítico 19, versículo 9 e 10. Versículo 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. E no versículo 10, ainda nos diz também, versículo de número 10, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Dentro daquela lei também ali, do Pentateuco, o que estava acontecendo? O que cair próximo à cerca, deixe para que o necessitado, aquele que vier depois de você, possa pegar. E se você passar, você não volte, se cair alguma coisa, você não volte para pegar, porque vai vir alguém atrás de você precisando daquilo. Estará precisando daquilo, precisará daquilo. Foi justamente o que aconteceu quando nós lemos dentro, pode voltar, irmão, o slide aí, quando nós lemos a respeito de uma serva do Senhor, voltando no slide de uma serva do Senhor, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com Ruth? Aconteceu com Ruth a respeito dessa situação.
ela era uma moabita, e permitiram que ela colhesse as espigas, que ela colhesse o que tivesse caído, que tivesse ficado para trás. Ela não pertencia àquele povo, mas ela conseguiu sim pegar o que sobrou, o que deixavam para trás. Isso que nos diz aqui quando fala sobre honrar ao Senhor, ou pela generosidade, nos fala sobre esta situação. Avançando um pouco mais, pode avançar, irmão, pode avançar. Nos fala a respeito, pedindo, ou pela generosidade, passou direto, volte lá, isso, Ruth moabita colhia as espigas, Ruth moabita colhia as espigas, ela não trabalhava junto com aquelas pessoas, mas na medida que ia caindo, ela recolhia aquilo ali, ela ia recolhendo. Então a generosidade, como tem sido os nossos corações, como tem sido o teu coração, para as pessoas que estão precisando, como tem sido o seu coração? Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas, irmãos. A bênção não vem só para você, não, isso aqui é meu, igual criança. Já observaram? Algumas crianças não gostam de compartilhar os seus brinquedos. Algumas crianças não gostam de compartilhar os seus brinquedos. Mas alguns adultos, quando são abençoados, não querem abençoar. Não querem abençoar. Deus te abençoa para que você possa abençoar outras pessoas. Quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas que nós tomamos conhecimento e às vezes fechamos os olhos e fingimos que não sabemos da situação daquela pessoa. Às vezes acontece isso com o povo de Deus, às vezes acontece isso com o povo, sabe, que o Senhor Deus, Ele escolheu. Ele olha pela generosidade e diz: eu quero chegar até o final do ano e chegar de uma forma totalmente diferenciada, alcançando aquilo que o Senhor Deus preparou para mim. Eu tenho que ter um coração generoso. É lógico que sabemos que existem muitas pessoas que são aproveitadoras. São pessoas que você sabe que são aquele pedinte profissional. Nós sabemos perfeitamente disto. Sabemos disto. Mas existem aquelas pessoas que são sinceras e quando você olha no semáforo, num sinal, você olha assim alguém se aproximando do carro, o que acontece de imediato? Às vezes muitos apertam ali o botão e sobe o vidro para não comprar nada, para não dar dinheiro nenhum. Quantas pessoas estão verdadeiramente passando fome e nos pede um lanche, o que vem na nossa cabeça? Não, se eu der dinheiro para essa pessoa fazer um lanche, ela vai ali, vai comprar alguma coisa, vai gastar esse dinheiro com outras coisas. Mas quantas pessoas estão com fome, passando fome, necessidade? E nós precisamos olhar para essas pessoas, não somente para aqueles que estão passando fome e grandes necessidades, mas de repente para alguém que está precisando da nossa ajuda, e nós podemos ajudar, temos condições de ajudar. E por que não ajudar? Por que fechar as mãos, trancar o bolso? Por quê? Por quê? E se eu estou pedindo ao Senhor Deus que eu chegue até o final do ano de uma forma excelente, de uma forma magnífica, como que eu posso pedir a Deus que seja generoso para comigo, mas eu não seja generoso para com outras pessoas? Eu tenho que ser generoso com as pessoas. Avançando um pouco mais, no quase penúltimo slide, antepenúltimo, pedindo a Deus orientação pessoal. Se eu quero conseguir alguma coisa, eu tenho que pedir a Deus uma orientação pessoal. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 7, o Senhor Deus falando com Salomão. O Senhor Deus conversando com Salomão. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu te darei. Peça-me o que quiser e eu te darei. Por isso que eu coloquei ali embaixo cheque em branco. Por isso que eu coloquei embaixo cheque em branco. Pode voltar, irmão. Por isso que eu coloquei embaixo cheque em branco. Porque Deus falou para Salomão: você pede o que você quiser. O que você quiser, você pode pedir. O que você pretender, pode pedir que eu vou te dar. E aí, quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas, nós saímos para comprar muitas coisas. Muitas coisas. Fazemos tantos negócios.
Às vezes buscamos até namorada, buscamos noiva, buscamos esposa, mas não pedimos a orientação de Deus. Não pedimos a orientação de Deus. E aí depois vem aquela célebre frase: mas a palavra não nos diz que todos que Deus uniu jamais separará. Deus não vai separar. E aí você vive uma vida de inquietude debaixo daquele lar. Leva aquele casamento, assim, permite-me, desculpe a expressão, mas aos trancos e barrancos. Mas por quê? Porque não pediu orientação de Deus. Eu estou falando a nível de casamento, não pediu orientação ao Senhor. Até para namorar não pediu orientação do Senhor. Achou uma menina bonitinha, olha, linda, que olhos lindos, que cabelo liso igual do pastor, cabelo, que coisa. Eu vou namorar essa menina. Mas, irmão, sabe que um dia, se for um homem, vai ficar careca, vai ficar de cabelo branco. Vai ficar de cabelo branco. E se você não pediu orientação do Senhor, hoje em dia as coisas são descartáveis, irmão. Nós mandamos embora. As pessoas são descartáveis. Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Então eu preciso pedir a orientação do Senhor. O que eu quero para a minha vida a partir de hoje, eu tenho que pedir a orientação do Senhor. Se eu abrir um concurso, aí tem vários concursos que vão estar à disposição dos irmãos. Eu vou sair fazendo todos, vou fazer todos eles vão fazer. Mas peça orientação ao Senhor. Eu falo para que você faça todos, preste em todos os concursos, mas peça orientação do Senhor. Senhor, que tu me coloque naquele que tu queres, não naquele que eu quero, Senhor. Não naquele que eu quero. Peça orientação a Deus. Converse com seus pais, mas converse com Deus primeiro. Coloque no teu coração, assente isto no teu coração. Peça orientação ao Senhor Deus. O Senhor colocou um cheque em branco nas mãos de Salomão. Por não me pedires riqueza, por não me pedires que mate todos os seus inimigos, você será o homem mais sábio. Você será o homem mais rico. Salomão não pediu nada disto, mas Deus deu a Salomão, por quê? Porque Salomão pediu sabedoria. Pediu sabedoria para guiar aquele povo. Senhor, me dê sabedoria, porque eu não tenho sabedoria suficiente para dirigir este povo, para guiar este povo. Ele pediu sabedoria, só pediu sabedoria a Deus. Pediu orientação a Deus. E Deus deu muito mais a ele, irmãos. Muito mais. E é justamente isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele está te dando um cheque em branco. O que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? Senhor, olha, eu pretendo trocar de carro. Estou querendo trocar de carro. Aí de repente você pensa naquele carrinho, sabe? Aquele caidinho. Aí você chega numa agência para comprar aquele caidinho. Aí surge uma oportunidade, você sai de lá com um carro que você nunca poderia imaginar. Nunca poderia imaginar. É Deus trabalhando, porque Ele sonda os nossos corações. Ele sabe perfeitamente do nosso entendimento. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Devemos pedir orientação ao Senhor. Se eu quero chegar no final do ano, final de 2021, nesses 6 meses que nós estamos atravessando, ou atravessaremos, se eu quero chegar no final deste ano de uma forma excelente, de uma forma magnífica, e alcançando os meus objetivos, eu tenho que pedir orientação ao Senhor em todos os empreendimentos. Em todos os empreendimentos. Não, eu vejo que dentro do mercado de trabalho, aqui nesta área, está dando para faturar bem. Então eu vou por aqui. Mas Deus dos altos céus, vamos dar asa à nossa imaginação. Deus do alto céu fala assim: mas esse meu servo não me procura, esse meu servo não me busca. Ele não quer saber se isso é o melhor para a vida dele. E lá na frente acontece alguma coisa, aí vai falar assim: mas
eu orei a Deus, eu até fui lá na frente e pedi para consagrar ao Senhor, mas pediu orientação a Deus? Você conseguiu, mas você pediu orientação ao Senhor? E de repente os negócios não deram certo? Pediu orientação do Senhor? Alguém falar para você, vai por aqui, porque por aqui... Vai por aqui, porque por aqui dá certo, por aqui é o caminho. Você vai ganhar muito dinheiro. Tem um tal de TikTok, sem fazer propaganda, tic-tac, sei lá, que agora as pessoas estão ganhando dinheiro com esse negócio. A pessoa entra, eu quero é ganhar dinheiro. Mas nessas mínimas coisas, será que já pediu orientação ao Senhor? Senhor, será que isso é uma forma de somar no orçamento familiar? Me ajude, Senhor. Agora acha que é de qualquer jeito. Não, eu sou esperto o suficiente, eu não preciso pedir orientação de ninguém, nem de Deus. Partindo para esse outro slide nos diz, decida romper. Existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos deixar de lado. Existem algumas coisas em nossas vidas que nós precisamos, abandonar, porque são coisas que nos impedem a crescer. Não é apenas crescer espiritualmente, mas crescer em todas as áreas. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, observe o que o Senhor Deus fala com o seu servo. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor Deus não falou para ele assim, você vai para tal lugar, vou te dar aqui um GPS, você vai para este lugar aqui, porque neste lugar você vai prosperar, você vai crescer, sua família vai crescer também. Vocês serão felizes, vocês serão prósperos. Deus falou assim, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai para lá porque eu vou te mostrar. Simplesmente saia daí de onde você está. É sair da zona de conforto. É sair de um lugar em que eu me sinto bem cômodo. Abraão vivia perfeitamente bem ali, irmãos. Mas Deus sabia o motivo pelo qual ele precisava sair daquele lugar. E existem algumas coisas que nos atrapalham no crescimento, o crescimento financeiro, o crescimento espiritual, crescimento familiar, crescimento de ordem física. Algumas coisas nos impedem. Eu preciso abrir mão disto. Eu tenho que abrir mão disto. Sexta-feira, eu fui pegar uma irmã, eu fui pegar o resultado de exame de sangue. Fui lá, consegui pegar. Olha, mas foi muitos exames de sangue. Muitos exames. E eu não sei qual é o resultado, porque marcaram para o dia 17 para eu voltar à doutora. Tem que ir lá na doutora levar os exames de sangue. Eu não sei. Tentei buscar lá no tio Google algumas informações, mas você tem uma ideia bem generalizada. De repente tem algumas coisas que eu vou precisar abrir mão. Vou ter que abrir mão de uma feijoada. Abrir mão de um mocotó. De repente eu vou precisar abrir mão de alguma dessas coisas. De repente abrir mão de alguma coisa que eu gosto de fazer a nível físico. De repente vou precisar abrir mão de algum, mas vou ter que abrir mão. Terei que abrir mão, irmãos. Então existem algumas coisas em nossas vidas que nós nos apegamos tanto, que nos impede a crescer. Que nos trava, que nos limita. E nós não conseguimos avançar porque eu estou agarrado, aquilo está entranhado no meu corpo, está entranhado na minha vida, e eu não consigo abrir mão daquilo ali, e isso impede de crescer, impede um crescimento. Decida romper com algumas coisas que de repente te prende. Aí, avançando um pouco mais, lá em Gênesis capítulo 13, versículo de número 14, chegou um determinado momento em que ele teve que abrir mão também de outra situação. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está,
olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus falou para ele assim, ó, depois que você abrir mão, sair de perto do teu sobrinho, que o sobrinho já estava começando a atrapalhar a vida dele. Ele teve que abrir mão do sobrinho dele, consanguíneo. Ele teve que abrir mão e Deus falou assim, ó, agora você olha para aqui, você olha para ali, você olha para lá, e tudo isso aqui eu vou te dar. Enquanto o sobrinho escolheu um péssimo lugar para viver com a sua família. Mas existem momentos que eu preciso abrir mão, mesmo que isso venha me machucar. Mas se eu sei que aquilo é para o meu crescimento, o crescimento da minha família, meu crescimento espiritual, meu crescimento profissional, eu tenho que abrir mão, eu preciso abrir mão. Porque senão eu não vou conseguir chegar ao final do ano da forma como eu gostaria de chegar, irmãos. Eu tenho que abrir mão. Preciso abrir mão dessas coisas. Decida romper com essas situações, com estas coisas. Já partindo agora para o final, irmãos. Decida confiar em Deus. Aí nós temos ali esses dois personagens, Abraão e Sara. O anjo chegou e falou para Abraão: Abraão, daqui a tanto tempo eu voltarei, retornarei, e você terá um filho, vai ter um filho. Sara ouviu e começou a rir dentro da tenda, por trás da cortina, ela sorriu. Então uma coisa que eu preciso entender, decida confiar em Deus. Confie em Deus. Não está dando certo, confie em Deus. Não estou prosperando, confie em Deus. Vou fechar as portas do meu negócio, mas confia em Deus. Confia em Deus. Porque Ele está por trás de todas as coisas. É Ele que toma conta da sua vida, é Ele que toma conta da nossa vida, é Ele que cuida de cada um de nós. É Ele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Confia em Deus. E Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. E passados os dias, quem estava grávida? Aquela velhinha. Aquela mulher que já tinha passado os seus dias. Lá estava aquela mulher grávida. E nasceu aquela criança. E cumpriu-se a promessa do Senhor na vida daquele homem, porque ele creu. E é justamente isso que o Senhor quer que você faça nesta noite, que você creia neste Deus. Não importa o momento, estou batendo bastante nesta tecla, não importa o momento que você esteja passando, que você esteja experimentando, mas creia neste Deus, que é capaz de tirar você desta situação. Ele é capaz de livrar você desta situação. Creia neste Deus. Mas pastor, já há tanto tempo que eu estou vivendo assim, porque, sabe, às vezes eu fico até em dúvida. E é justamente isso que o encardido quer. É justamente isso que o inimigo da nossa alma quer. Que você se enfraqueça, que você não creia neste Deus. Neste outro slide, fechando, nesse outro slide, como anda nossa confiança? Como anda a sua confiança em Deus? Como anda a sua confiança em Deus? De repente eu estou dentro da igreja, eu estou aqui dentro da igreja, mas a minha confiança em Deus, como está? Estou dentro da igreja, mas a minha confiança em Deus. Aí volta àquela velha história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Por que tantos questionamentos? Por que tantas indagações? Como está a sua confiança em Deus? Como anda a sua confiança em Deus? Querido, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, você pode ficar com os olhos fechados, porque Ele vai tomar conta de você. Ele vai cuidar de você. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, nos diz desta forma, 1 Pedro 5, 7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de nós.
Ele não te abandonou, não te largou, não te deixou dentro de um saco plástico no lixo, não te deixou dentro de uma caçamba de lixo. Ele não largou você, não abandonou você. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Às vezes ficamos na dúvida, ficamos pensando, tantas pessoas, será que Deus tem olhado para mim? Eu estou passando por uma dificuldade tão grande, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está tendo cuidado com a minha vida? Tem se preocupado com você, sim. Tem se preocupado com você. Às vezes você vai dormir chorando, mas enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está querendo estar resolvendo o teu problema, a tua ansiedade. Ele está trabalhando na tua causa. Mas não é do jeito que eu quero, não é no tempo que eu determino, mas é no tempo dele, da forma dele. Tem que ser do jeito dele, não do meu jeito. Como anda? Como é que anda a sua confiança em Deus? Será que apenas faço parte da igreja? Sou membro da igreja? Sou membro da igreja. Mas a tua confiança em Deus? 8 situações, pelo menos, para nós chegarmos no final deste ano e chegarmos bem. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu estou fazendo a minha parte, Senhor. Mesmo que você não lembre de tudo quanto nós falamos aqui hoje, mas amanhã você vai ouvir também, depois da manhã você vai ouvir também, na quarta-feira você vai ouvir também, na quinta-feira você vai ouvir também, na sexta-feira você vai elevar, você vai adorar ao Senhor, e Deus estará olhando para os meus servos, estão me buscando, os meus servos querem melhora para a vida deles, para a família deles, para os negócios deles. Então eu não posso ficar de braços cruzados, eu vou atender os meus filhos. É a promessa que Deus tem para cada um de nós, irmãos. É isso que Ele quer fazer. Vamos orar nesse instante. Quero orar por vocês e com vocês.